eu queria era que eu conseguisse entrar pelo celular no navegador, gravar pelo celular. Mas não deixa não. Só tem que entrar. Então, aqui tá só, botei aí só arcadismo e romantismo, mas é arcadismo, romantismo, parnasianismo e simbolismo. Então vai estar tudo incluído nessa leva de slides. O que é que estava acontecendo em Alagoas nesse período em que estava rolando o arcadismo e o romantismo? A gente precisa atentar para algumas coisas que estão relacionadas com o movimento, como acontece no Brasil e como acontece aqui em Alagoas. Não existe Alagoas não caminha para e passo, no mesmo passo do resto do Brasil. Pelo menos até ao parnasianismo, por exemplo. A partir dali, já o romantismo começa a se equilibrar. Mas a gente tem resquício de características do arcadismo, ainda dentro do tempo que seria do romantismo. Porque o romantismo começa efetivamente aqui no Brasil, né, em 1836. Efetivamente. Então, o que é que estava acontecendo em Alagoas nesse período? Em 1817, no dia 16 de setembro de 1817, Alagoas ficou independente de Portugal. Na aula passada, a gente teve um resumo de algumas coisas e passamos por esse aspecto da história de Alagoas e algumas outras coisas que eu solicitei até que vocês estudassem depois, como aqueles movimentos de guerra, aquelas revoluções que houve, que havia em Pernambuco e havia cá também. Quando acontece a emancipação em 1817, o que acontece é que Alagoas já estava, como eu tinha dito na aula passada, Alagoas já estava dividida em dois grandes, vamos dizer, em dois grandes grupos, que era do litoral e zona da mata, a cultura canavieira, e do agreste, o sertão, a pecuária. Então, já era essa, digamos assim, de maneira bem grosseira, bem grossolana, já era essa a estruturação econômica do Estado. Cana de açúcar por um lado e pecuária de outra parte, na parte mais do interior, vamos dizer, do Estado. E aí, esses dois grandes grupos vão ser sempre antagônicos, vão ser sempre não se bicando, esses dois grupos, e vão formar os grandes grupos oligárquicos do Estado, que vão dominar mas a partir da emancipação, eles assumem, portanto, o governo da província. Eu estou falando de província porque era a nomenclatura da época, até a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição, acho que é depois do governo provisório de Deodoro da Fonseca, já foi no governo de Floriano Peixoto, que foi feita a primeira Constituição republicana, de 1891. Parece-me que até a primeira Constituição republicana ainda ficavam chamando de Estado, ou de província. Só depois é que mudam a chamar de Estado para não sobrar qualquer resquício daquilo ali. Então, essas duas oligarquias, vamos dizer, tentavam de toda forma controlar a sociedade. Agora, era um controle cuja direção dos negócios públicos era feita em benefício próprio. Eles procuravam se beneficiar. Mais na frente a gente vai ver algumas consequências desse antagonismo. Algumas consequências desse antagonismo. Em 1831, aparece aqui em Alagoas a primeira imprensa escrita, o que não significa dizer
O que não significa dizer que não houvesse publicações. Só que eram gráficas de esquina que não tinham como produzir mais do que simplesmente panfletos. E aí aparece em 1831, além de seu aparecimento da escrita, a fundação também do primeiro jornal semanário que circulava em Alagoas, que era o Íris Alagoense, cuja página, essa não é, eu não sei se essa é da primeira, porque não dá para ler aqui em cima o ano, se isso é 1831 ou 1851, número 2 ou número 3. Então, é um jornal político, literário e mercantil. O Íris Alagoense foi fundado por um francês chamado Adolphe-Émile Bois-Garand, e era um jornal, como praticamente todos os jornais da época, era um jornal meramente panfletário. Era o lado político deles e elogiava os do conluio deles e metia o pau nos que fossem contrários. O que parece não ter mudado muito. Um ano depois disso, a partir de 1832, que vai até 1850, acontece a guerra chamada Guerra dos Cabanos. Essa Guerra dos Cabanos a gente pode dividi-la em dois grandes momentos. O primeiro momento dela era... Nesse momento, o que é que estava acontecendo? Veja, 1832 a gente está. Em 1822, Dom Pedro I separa o Brasil de Portugal, fazendo do Brasil uma nação independente, e aí em 1824 aparece a primeira Constituição do Império do Brasil. No primeiro momento, esse movimento dos cabanos queria era que Portugal voltasse a dominar o Brasil e que o Brasil não ficasse entregue aos brasileiros, no primeiro momento. Depois disso, e aí eu acho que foi uma luta bem mais nobre do que essa, no segundo momento é que eles entram na chamada luta anti-escravista. Desde o início, os negros escravos que fugiam das fazendas, especialmente das fazendas de cana, porque na pecuária, indo mais para o sertão, não havia tantos escravos quanto havia no cultivo da cana. Então, esses negros que fugiam terminavam se ajuntando junto com os outros chamados papamés. Esses papamés já eram negros fugidos de há muito tempo, que já estavam escondidos nas matas e alimentavam-se do mel das abelhas que ali estavam, das abelhas silvestres. Essa é a razão por que eles eram chamados de papamés. Os índios e alguns moradores e lavradores de engenhos que fugiam para as matas, encorajados por um ideal de trabalho livre e de vida livre, onde não houvesse o Estado selando o que você fala, o que você pensa, em que você deve trabalhar, em que você não deve trabalhar, o que você pode falar, o que você não pode falar, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, eles estavam no ideal de liberdade. Essa era a luta dos cabanos. E outra coisa que aconteceu também por essa época, em 1839, começa uma quebra de braço entre o Marquês, o Visconde de Sinibu e o Tavares Bastos sobre a mudança da capital, que era em Alagoas do Sul, Marechal Deodoro, hoje, e queriam mudar para Maceió. A razão disso era a dificuldade que havia no acesso ao porto para Marechal, porque os navios às vezes chegavam, era a maré cheia para poder entrar na lagoa e ir para Marechal, para pagar a alfândega. Aqui em Maceió, acho que eu já falei disso na aula passada, havia, não em Maceió, mas aqui nas circunstâncias, havia o porto que os franceses usavam, ali onde hoje é a Praia do Francês, chama-se assim porque era o porto dos franceses, onde eles contrabandeavam com os índios o pau-brasil, e ali na região de Guaxuma, Riacho Doce, Sauaçuí, por ali tinha o porto dos holandeses, que também servia de tráfico. Aqui em Maceió, ali na região de Jaraguá, já havia uns trapiches,
né? Os trapiches são essas casas, aqueles armazéns que há ali na região do porto. Já havia os trapiches e tinha um porto clandestino que a galera estava usando para não ter, por dois motivos. Para não ter o inconveniente de ficar na fila para entrar na lagoa, esperando maré propícia para isso, e aí dependia de hora que ela enchia. E segundo motivo, talvez esse fosse vamos dizer, o mais motivador, era não pagar os impostos. E aí começa essa quebra de braço para trazerem a capital de Alagoas do Sul para cá, a fim de que todo o aparato administrativo que ficava em Marechal viesse para cá e aqui efetivamente se pudessem cobrar os impostos devidos das importações portuárias, né? O Visconde de Sinimbu era dos partidários de trazer a capital para cá, ao passo que Tomás Bastos era para que ela ficasse em Marechal. Então, aí começa a chamada Revolta dos Lisos e Cabeludos, que é mais ou menos por volta de 1839 até 1844, 1845, que era a briga entre aqueles que eram do Partido Liberal, chefiados pelo Sinimbu, que eram os lisos, e os cabeludos eram do Partido Conservador, liderados, capitaneados pelo jornalista José Tavares Bastos. Então, esse era o cenário, vamos dizer, que estava acontecendo. Aqui havia uma política chamada política do filhotismo. O que era isso? A gente não tinha escolas suficientes cá no Estado para que todas as pessoas fossem atendidas. Então, a primeira escola que aparece aqui, que é de 1849, é o Colégio Liceu Alagoano. Na verdade, a gente chama isso de Colégio Liceu Alagoano, mas Liceu já é uma nomenclatura para colégio. Então, o Liceu Alagoano, que é de 1849, foi a primeira escola pública que apareceu aqui no Estado. Como aconteceu até algumas décadas atrás, o Liceu tinha um exame de seleção. Por quê? Uma vez que ele não podia abarcar todo mundo que quisesse aprender, fazia um exame de seleção para aqueles que tivessem mais capacidade de seguir o ensino. O ensino público, diferentemente do que é hoje, o ensino público era extremamente exigente, tanto que antigamente se dizia que se você não tem capacidade, vá para uma escola. Obviamente eu não estou falando daquelas escolas confessionais, sei lá, o colégio diocesano aqui, que depois virou marista, esses colégios mais tradicionais, confessionais, que tinham um carisma para a educação, eles tinham outro tipo de postura. Mas a escola pública pegava pesado, não estava preocupado se você não ia alcançar, se você não ia seguir. Diferente do que acontecia com muitas escolas privadas, que terminava facilitando demais a vida. E aí, esse regime do filhotismo, que eu equiparo isso àquilo que, na minha época de estudante de nível médio, era chamado de pistolão ou peixada, que era usado o ensino público para os fins políticos eleitoreiros. Então, por exemplo, quando eu entrei na escola técnica, no início da década de 90, eu conheci muitos colegas que entraram porque foram colocados lá dentro pelo diretor, que fazia, alguém conhecia alguém que conhecia alguém que conhecia alguém que falava, e essa pessoa nem fazia o exame de seleção e entrava na escola técnica. Então, havia muito isso. Então, o ensino público era sempre usado com um fim de politicagem. A educação superior não existia aqui no Estado e, na verdade, não existia quase no Brasil inteiro, porque no Brasil só havia 6 lugares em que havia centros de estudo superior. Era direito no Recife, medicina na Bahia, medicina e direito no Rio de Janeiro e direito e arquitetura em São Paulo. Então, eram esses lugares, Recife, Salvador,
Rio de Janeiro e São Paulo, onde havia centro de ensino superior. Quando vocês forem estudar, no caso, o romantismo brasileiro, especialmente a galera da segunda geração romântica, o fato desses centros, porque a galera do romantismo, isso meio que, vamos dizer, vai servir um pouquinho para Alagoas. A galera do romantismo é o primeiro grupo de artistas das letras, que querem ganhar dinheiro com a arte. Enquanto os artistas da pintura e da escultura já ganhavam dinheiro desde há muito tempo, desde os gregos e romanos lá antigos, os artistas das letras não eram assim. Porque se você for pegar, pelo menos aqui no Brasil, todos os artistas barrocos, nenhum deles ganhava dinheiro com sua arte. Eles tinham outros trabalhos, eram profissionais liberais e, como lazer, tinham a arte da escrita. Isso vai acontecer até o arcadismo. Até o arcadismo. Aí, do romantismo para cá, o escritor procura... A palavra não é essa, eu vou usar para mais que vocês entendam que eu estou falando de fazer disso uma profissão, fazer disso o seu meio de vida, viver de arte, que é profissionalizar-se. Escrever, por isso a linguagem do barroco vai ter uma queda a respeito da linguagem do arcadismo, porque eles escreviam para as pessoas, não para um grupinho de amigos, como acontecia no arcadismo, mas eles escrevem para as pessoas que começam a comprar os jornais, porque os livros, os primeiros livros, inclusive Machado de Assis escreveu muito livro em folhetim, que eram os capítulos que eram publicados semanalmente como um fascículo do jornal. Essa foto aqui é a foto do colégio, como é o nome, meu Deus? Do Liceu Alagoano, que ainda existe, né? E interessante, essa última linha que tem aí, que é o bacharelismo, no livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, no primeiro capítulo, o livro tem 4 capítulos, vamos dizer que é o primeiro livro, o primeiro grande livro tratando da sociologia do povo brasileiro, que é a formação do povo brasileiro. Depois vai haver outros autores, Darcy Ribeiro, que vão tentar fazer isso, mas nenhum na minha concepção, com a abrangência de trabalho com que Gilberto Freire se debruçou sobre esse tema. Então, no primeiro capítulo, que ele vai tratar, o livro é dividido, como eu disse, em 4 capítulos. O primeiro capítulo é uma apresentação geral, vamos dizer assim, e nessa apresentação geral ele vai dedicar algum tempo aos portugueses, a como eles se misturaram com os índios, com os negros depois, e aí seguindo ele vai ter um capítulo para o branco, um capítulo para o índio e um capítulo para o negro. Bom, mas nesse primeiro capítulo ele faz uma observação interessante, que era um costume que passou para a gente, que era um costume da Península Ibérica, portugueses e espanhóis, que era o costume do bacharelismo. Você tinha que estudar, você tinha que fazer uma faculdade para poder ser alguém. Não interessava se você soubesse nada, não interessava conhecimento. O que interessava era título. Era você arrotar que era doutor. Era ter um anel com uma pedra, um rubi, uma esmeralda, o que fosse, mas ter um anel com uma pedra e um diploma colado na parede. Isso é um costume que até hoje vem dentro da nossa cultura. Eu não reparo isso, apesar de sermos de cultura latina, mas eu morei alguns anos na Itália e eu nunca percebi que na Itália houvesse essa carreira desenfreada atrás de um bacharelado, atrás de uma licenciatura. Tanto assim que eu conheci muita gente que fazia, porque lá eles têm o nível médio, o nível fundamental e médio igual ao nosso, só que eles acham que quando o aluno termina o nível médio, está muito novo, muito imaturo para ir para a faculdade. Então, eles botam mais 5 anos de estudos aí nesse meio do caminho. Então, o aluno fez todo aquele percurso, ainda tem mais 5 anos antes de ir para a faculdade, que eles chamam de liceu. Então, na Itália, há quatro liceus. O liceu clássico,
que é para quem gosta das humanidades, quem vai fazer direito, letras, tem que passar pelo liceu clássico. O liceu científico, que é para quem gosta de matemática, biologia, química, física, que é quem vai ser arquiteto, engenheiro, químico. O liceu técnico, que é tipo a escola técnica, quem quer aprender um ofício. E o liceu artístico, que é para quem quer aprender dança, escultura, pintura, para quem tem esse pendor. As pessoas que escolhem o liceu clássico e o liceu científico, necessariamente esses têm que ir para a faculdade, porque ali seria o coroamento daqueles trabalhos, mas os outros não necessariamente, porque já sai ganhando. Então, em Portugal e Espanha é que há essa cultura, essa busca desenfreada por um título de bacharel. E aí a gente começa, como eu disse a vocês, a gente vai ter misturado, porque o arcadismo e o romantismo, esse camarada aí, Ciridião Duval, parece que tem uma rua aqui em Maceió com o nome dele. O que acontece muitas vezes é que a gente tem os nomes das ruas e não sabe quem foram essas pessoas. Ciridião Duval era um literato. Ele nasceu em Porto de Pedras em 1860, foi para Recife para poder estudar, lá se bacharelou em 1885, né, fez o bacharelado em Direito, obviamente, porque era só isso que tinha lá em Recife, e lá ele iniciou a revista de Pernambuco, e quando formou-se foi para a Bahia, lá colaborou no Jornal de Notícias e viveu até o fim da vida, morrendo com 35 anos de idade, portanto, em 1895. As obras que ele fez foram Alagoas, de 1881, Ruínas, de 1884, Versos, de 1885, Acordes, de 1890, e essa última foi publicada póstumamente em 1972, chamada Meditação. Essa primeira poesia dele, eu a considero como uma poesia de características árcades, pelo próprio tema que ela evoca. Primeiro, ela já começa com o título em latim. Uma característica, digamos, muito própria dos árcades, que era retomar essa cultura clássica, né? Ou retomavam coisas do grego, ou retomavam coisas do latim, ou de ambos, mas retomavam essa cultura clássica antiga, greco-romana. E aí ele começa com essa poesia chamada Aue Libertas, Salve, ó liberdade. Partam-se os ferros que prendem o sentimento e a razão, renegados os que vendem sem pudor o próprio irmão. Fora este monstro tartário, que estende um negro sudário entre o presente e o porvir. Sejamos um povo forte, vençamos até mesmo a morte, se a pátria tanto exigir. Mas nós, homens do presente, não queremos sangue, não. Queremos livrar somente os mártires da escravidão. Queremos ver apagada a mancha torpe e anegrada que a nossa bandeira tem. Queremos a liberdade, somos a caridade, somos o arcanjo do bem. Vamos aqui. É claro que aí não tem só características árcades. Não tem só características árcades. Aí está misturado, especialmente a terceira geração romântica, a chamada geração condoreira, que era, se vocês se lembrarem das três gerações românticas, pensando na poesia, a terceira geração romântica é aquele dos condoreiros, já eram quase realistas e lutavam, o grande mote da luta deles era contra a escravidão. Então, aqui você vai encontrar isso, veja. Primeiro, o romantismo é um movimento sentimental, cheio de sentimentalismo. Mas aqui, repare como ele abre. Cadê aqui o meu... Partam-se os ferros que prendem o sentimento e a razão. Então, aí ele já abarca com o mesmo verso, o sentimento, o romantismo por um lado, a razão, o arcadismo por outra. Então, ele não está separando. O arcadismo e o romantismo estão aí juntos nessa poesia. Depois, ele segue parecendo romântico da terceira geração,
quando vai falar dos que vendem sem pudor o próprio irmão, vendem uma mercadoria. Mas quando você olha a linguagem utilizada, Tartário, falar do Tártaro, o Tártaro era uma região dentro da mitologia grega que era do reino do Hades, do reino de Hefesto, que era o que depois os cristãos vão interpretar de uma maneira toda troncha, imaginar que o inferno é um lugar de sofrimento. Não, o inferno era o nome Inferos, em latim, significa simplesmente as regiões de baixo, que era o reino de Hefesto. Quando houve a divisão dos reinos entre os filhos de Cronos, o Uranos fica com o céu, tanto que o nome em grego para céu é Uranos, e aí tinha Gaia, que ficou com a terra, e Hefesto, que fica com o submundo, com o que está abaixo, com as cavernas do subterrâneo, e ele cuidava dos vulcões, tanto que em latim, quando ele vai ser latinizado, o nome dele é Vulcanus, porque ali eram as forjas que ele preparava as armaduras dos deuses. E aí os ínferos, os infernos, o Hades, era isso daí, não tinha nada a ver com aquela mitologia cristã. Então aqui ele está falando disso, né? Esse monstro tartário, esse monstro infernal, que estende o negro sudário. Interessante que aqui a linguagem foi adaptada, né? Porque tartário e sudário eram escritos com E, não era com I, antigamente. Por isso que a rima ficava bem feitinha. Aqui, mais característica romântica, né? Vençamos até mesmo a morte se a pátria tanto exigir. Aí aqui você vai encontrar um monte de coisas de romantismo de terceira geração. Queremos a liberdade, nós somos a caridade, somos o arcanjo do bem. Aqui, arcadismo e aqui, romantismo. Então, esse daí eu coloquei como sendo arcadismo simplesmente por causa da mistura. Mas, por exemplo, nesse outro aqui a gente já vê muito mais romantismo nesses dois. Teus olhos. Os teus olhos formosos e eloquentes, imersos na luz clara da inocência, doces, meigos e cheios de ternura, quase sempre orvalhados de clemência. Esses teus olhos, virgem tão serenos, que iluminam-me a terra prometida, são o asilo das minhas esperanças, o esplendente fanal de minha vida. É com eles que, olhando, eu vejo certo, que choro, durmo, sonho e que desperto, vendo o infinito, vendo o próprio Deus. Pois os raios que dele se disparam, os meus, há muito tempo me cegaram, e tudo quanto vejo é pelos teus. Esse daí é pura e claramente romântico. O que é que ele está dizendo? Falando dos olhos da amada, que era um farol de luz. Como é que chama? Incandescente, que termina, que ele, tudo o que via era através dos olhos da amada. Ele já não tinha uma separação dela. Esse amor platônico, que era quase uma característica, né, dos românticos. E ele chega no fim, no último terceto, dizer: os raios que desses olhos, se disparam, os meus olhos há muito tempo que cegaram. E tudo quanto vejo é pelos teus olhos. Essa outra aqui, também um pouco romântica, um pouco arcade, mas mais romântica. Isaura, a mais cruel de todas as perdidas, entre os braços de Fausto, mísero rapaz, disse um dia a sorrir: quem ama tudo faz, exijo desse amor as provas decididas. Pede tudo, mulher, se queres destruídas, as dúvidas que tens, ordene então verás, se tenho amor ou não, que de tudo eu sou capaz. Por ti arrancarei milhões de vidas. E a Dalila, referência àquela Dalila do Sansão, que ficou azucrinando a cabeça dele até ele dizer o segredo da força dele, e a Dalila soltou estrídula risada, disse a Fausto: pois bem, se tu não temes nada, quero de tua mãe tragar o coração. E o louco o foi buscar, de volta no caminho, tropeçou e caiu. Disseram-lhe baixinho: magoaste-te, meu filho.
aceita o meu perdão. Então, ele nasce em 1874 em São Luís do Quitunde, envolveu-se em grandes polêmicas literárias, né? Exerceu o cargo de juiz de direito lá no Rio Grande do Sul e de procurador da República. Além de advogado, foi também poeta, romancista, orador e panfletário. Morreu no Hospício Nacional dos Alienados do Rio de Janeiro em 1938. Licença, antes que eu entre em depressão, mas ainda, tem algum poeta que se dá bem na vida? Porque um morreu com 35 anos, o outro Não, ficou mas o romantismo ninguém se dá bem na vida, não. Eita lasqueira. Olha, eu estava dando aula hoje sobre a segunda geração romântica para os alunos do médio. E estava refletindo com eles sobre a questão do chamado mal do século, né? Quando você vai olhar o mal do século, como aparece nos nossos livros de literatura, e eu não estou falando dos livros didáticos, eu estou falando de livros como Marçom Moisés, essa galera que escreve um pouquinho mais que aquilo que a gente encontra nos livros didáticos do médio, né? Porque o médio não tem a obrigação de aprofundar, mas são livros já para estudante de letras, vamos dizer assim. Uma das coisas que eu achei interessante, quando você para pensar, o mal do século, na verdade, era a depressão. Esses camaradas morriam novos porque eles se entregavam. Eles não tinham... Os pais, com essa doidice do bacharelismo, pegavam os rapazes, moços ainda, jogavam numa cidade em que eles não conheciam ninguém, eles iam morar em repúblicas, e aí se entregavam ao vício, todo tipo, vício sexual e alcoólico e outras drogas, porque nessa época também, eu não sei se tinha chegado aqui no Brasil, mas na Europa rodavam os círculos e os bares de ópio. Eu não sei se aqui no Brasil havia, mas na Europa, e muitos deles tinham ido estudar na França, em Lisboa, muito provavelmente deviam trazer ópio. Então, voltando à colocação da Bárbara Lustosa, o que acontece é isso. Essa galera vivia por essa busca do bacharelismo, os pais jogavam. Tanto que, por exemplo, se você pega Gonçalves Dias com aquela canção do Exílio, e ele é da primeira geração, viu? Gonçalves Dias foi jogado em Lisboa, porque os pais queriam que ele fizesse direito, ou era medicina, e ele foi jogado, obrigado a ir para Lisboa, e ele se sentia exilado. Por isso ele compõe a canção do Exílio. Não que ele tivesse de fato exilado, mas como o barroco é o sentimento de quem sente, aí ele escreve aquela poesia, Canção do Exílio. E isso vai acumulando uma série de coisas e eles vão terminando. Na minha concepção, eles terminam, como foi o nome que eu disse? Depressivos. E na depressão, aí, por exemplo, o camarada ia para o cabaré. Aí chegava lá, enchia a cara de cachaça, estava apaixonado por uma moça lá. Essa moça que não se apaixonava porque estava trabalhando. Depois ele ficava bêbado, jogado. O dono do bordel jogava-o na sarjeta e ali ele passava ao relento. Esse povo pegava pneumonia, tuberculose com a maior facilidade. Eu acho que o que está por detrás da falta de amor próprio no fim da história ali é um estado depressivo muito forte. E aí, por isso, eles vão morrer cedo. Álvares de Azevedo morre antes de completar 21 anos, por exemplo. Triste. Vamos lá. Esse do João Barafunda, A Porta do Céu. É uma sátira isso. Bate a porta do céu, pálido e triste, muito choroso, muito arrependido. São Pedro fita-o e diz-lhe comovido: conte o que foste lá de onde saíste. Chaveiro eterno, já que me pediste, eu vou contar-te como hei procedido. A minha história o diabo não resiste, e para ouvi-la tu não tens ouvido. Passei no mundo sempre ao mal entregue. Toda esperança neste peito é morta. Acho impossível, pois, que tu me salves. Entrai, volve São Pedro, e ele prossegue. Eu fui juiz, sou Cândido Gonçalves. Nisto São Pedro grita e fecha a porta.
Essa é tipo aquelas cantigas de maldizer lá do trovadorismo, né? Porque esculhamba a pessoa ainda diz o nome. Aí tá o pobre do Cândido Gonçalves, se lascou. Não tinha processo nessa época, não, era? Liberdade de expressão. Mas eu acho que é capaz de o outro já ter morrido, ou então ele ter escrito num outro lugar que o pobre do Gonçalves nem viu. A outra é Genura. É o nome de uma mulher. Olha, se vocês, quando tiverem uma filha, tiverem dúvida do nome, é um nome bonito, Genura. Dou duvido alguém copiar, não tem igual. Vai ser a única na chamada na Pois é. escola. Aí bota Genura, não vai ter bullying, porque vai combinar com o que esse nome? Com nada. Vai estar isenta de qualquer depredação psicológica e moral. Genura, talvez suponhas, na ausência que nos separa, que o lábio que te beijara, talvez não te beije mais. Que coisas terríveis sonhas, por este que deu-te a vida, tu não serás esquecida, Genura, jamais, jamais. Vivemos tão separados é certo, mas eu te vejo tão perto de mim te vejo, parece que descuidados, nós vivemos como outrora, tão perto da mesma aurora, tão perto do mesmo beijo. A sorte quer de vencida levar-nos minha genura, a nós que fizemos jura de só vencer a morte, a nós que de uma só vida as nossas vidas fizemos, genura querida havemos, levar de vencida a sorte. Esse é aí na prosa. Pedro Nolasco Maciel. Nasceu em Maceió em 1861, jornalista desde mocinho, exerceu a função de tipógrafo no Diário de Alagoas e foi redator de vários órgãos de imprensa, entre os quais a Gazeta de Notícias, a Tribuna e Gutenberg. De espírito liberal, fez parte das Sociedades Libertadora Alagoana. Essa Sociedade Libertadora Alagoana era uma sociedade que arrecadava fundos para alforriar, comprar e alforriar, obviamente, alguns escravos. E faziam bingos, quermesses para arrecadar dinheiro para isso. Essa era a Sociedade Libertadora Alagoana. E o Centro Republicano Federalista. Morreu em 1909. Aí estão as obras dele. Vamos ao romance dele. É um romancezinho, como toda coisa do romantismo, vejam. Vou dar o spoiler para vocês de todas as obras românticas. Todas as obras românticas. Vou dar o spoiler. Não me queiram mal, que eu só sei querer bem. Toda obra romântica você vai ter um casal de pombinhos que se apaixonam, mas que não podem se apaixonar, porque tudo, a sociedade, a família, tudo vai contra eles. Mas no final, olhe bem, mas no final, um dos dois morre. Pronto. Isso é o spoiler de toda a obra romântica. Mas o que é que faz que uma obra... Os dois, né? Hã? Ou os dois também pode ser. Romeu e Julieta. Mas Julieta só fingiu que estava morta, né? Aí o bobão comeu veneno de verdade. Aí você veja. Agora, o que é que... Se a gente sabe o começo de uma obra romântica e o fim, o que é que distingue uma obra romântica? Qual é a grandeza de um artista romântico? Está em fazer o meio dessa obra. As peripécias, como as coisas vão se desenrolar até que chegue o desfecho que todo mundo sabe qual vai ser. Se você pega, por exemplo, um conselho para ler um livrinho romântico, que é uma leiturazinha fácil, não é uma leitura difícil, Inocência, de Visconde de Toné. É uma leitura interessantíssima, é um livro fininho, rapidamente a pessoa lê. Na verdade, as obras românticas, tirante os portugueses, não, nem mesmo os portugueses, porque Camilo Castelo Branco, as obras românticas dele são fáceis de ler. Amor de Perdição, Amor de Salvação, são obrinhas fáceis de ler. Aí ele tem umas obras históricas, você tem, sei lá, o Camões dele, que é fabuloso, mas são obras grandes, mas são obras de caráter mais histórico, né, de pesquisa histórica. E vamos aqui a essa obra. Em reconhecimento aos serviços que prestara a mulata Lucrécia, sua desditosa sogra, resolvera ele dar à primeira filha o nome dela.
Deixa-me ver aqui. Tem uma coisa para dizer antes. Sim, está aqui. Em 1886, antes de ler isso, é publicada a edição do primeiro romance urbano e de costume alagoano, que é obra desse Pedro Nolasco. A Filha do Barão. Embora não seja considerada uma obra de grande fôlego literário, trafega com visão crítica num terreno ardiloso, o regime da escravidão. No elenco figuram o Barão de Pirajé, sua suposta filha Alcina, a escrava Lucrécia e o alferes Aníbal. O ponto culminante da história é a revelação de que Alcina não é filha do barão, mas sim de sua escrava. A esposa do barão deu à luz a uma criança, mas esta não sobreviveu ao parto e morreu. Lucrécia, que também havia se submetido a um parto, foi escolhida como ama de leite e, num ato de desespero, troca os bebês, assassinando a primogênita da família. Com a descoberta da verdade, o barão de Pirajé, a escrava é morta por ele no ritual da novena. No fragmento abaixo, Aníbal, então marido de Alcina, se refere à sogra. Aí vamos ao texto. Em reconhecimento aos serviços que prestara a mulata Lucrécia, sua desditosa sogra, resolvera ele dar à primeira filha o nome dela, honrando assim a memória da mãe escrava que teve a coragem de morrer no açoite por amor de liberdade da filha. Aníbal, sempre que tinha ensejo, falava com orgulho do heroísmo dessa vitória dessa vítima da escravidão, não perdendo a ocasião de contar à pequena Lucrécia a história do suplício de sua avó, repetindo o nome do barão de Pirajé, ao qual antepunha os qualitativos de monstro e fera humana. Um dia, recebeu Aníbal em sua casa a visita de um fidalgo barão, negociante da praça, e a pequena Lucrécia, ouvindo pronunciar a palavra barão, a que ela, com sua inocência de anjo, tinha horror, perguntou com graça inimitável: papai, é esse o monstro que matou a minha vovó? Essa tolice da pequena obrigou Aníbal a entrar em minudência sobre o caso que levara sua filha a fazer tal pergunta. E o titular, vendo a franqueza com que Aníbal narrava um acontecimento que outros, em tais circunstâncias, ocultariam, apertou-lhe afetuosamente em sinal de apreço a sua sinceridade. Era louvável, na verdade, o procedimento de Aníbal de Alencastre, pois revelou-se um cavalheiro distinto em todos os sentidos. Perseguido pelo barão e pelo doutor Benício, perdoou-lhe a fraqueza, sabendo, antes de casar, que Alcina era escrava e não filha do barão, aceitou-a, ainda mais depressa e satisfeito. O amor verdadeiro não olha o estado nem as condições, inspira-se nos sentimentos de dignidade, que é o dote moral, ou na formosura, que é o dote físico. Durante os seus anos passados, depois desse consórcio, feliz ainda estava por vir o dia em que se manifestasse a menor indisposição entre os dois esposos. Esse é o primeiro romance urbano, né? Na verdade, eu nem chamaria de urbano, porque se vocês pensarem nos três tipos de romances que existia no romantismo, você tinha o romance indianista, o romance urbano e o romance regional. O que era um romance indianista é fácil pelo próprio título, né? Iracema, Ubirajara, eram romances indianistas porque tratavam o índio colocando-o como modelo dessa civilização que estava sendo construída a partir da independência. Então, enquanto na Europa, na mesma ocasião da formação dos povos, estava aparecendo as constituições e os estados nacionais surgindo, e, portanto, o povo não era mais servo de um tal rei, mas precisava ter orgulho de sua terra, de sua nacionalidade, e os escritores românticos aparecem para dar esse espírito nacional ao povo. No Brasil, os românticos se propuseram a isso. A primeira geração, que era nacionalista da poesia, quanto os romances indianistas, queriam passar essa visão de que a gente tinha um herói nacional, embora na Europa eles pegassem os cavaleiros medievais, a gente não teve uma Idade Média. Os românticos o que fizeram? Pegaram todas as características do cavaleiro medieval e colocaram-na no índio.
leia o Birajara, por exemplo, para Iracema, e você vai ver que as características do índio são as mesmas características morais do cavaleiro medieval. Então, o romance urbano, dentro da divisão que se faz, na verdade, eram romances que aconteciam na corte, na cidade do Rio de Janeiro. Se acontecesse fora da corte, tudo era considerado regionalista. Então, esse romance do Pedro Nolasco, que a Cavalcante coloca aqui, que é a primeira tentativa de um romance urbano, na verdade, não é um romance urbano. É um romance regionalista, porque ele não acontecia na corte, ele acontecia na região do Brasil. Porque como o romântico queria inspirar no brasileiro um amor pela pátria, mas se hoje já é difícil andar viajando, imagine isso há 300 anos, há 200 anos. E aí, o que é que eles faziam? Escreviam, como a maioria deles andavam em campanhas militares ou eram políticos. Os políticos, o fulano era da corte, mas era nomeado presidente de uma província, que equivalia hoje ao que é o governador. Mas aí ele era do Rio e ia governar a província de Alagoas, a província de Pernambuco. E aí, esses camaradas levavam consigo um séquito de pessoas da confiança dele para fazer os ministros dele, né? Os secretários de governo. E dentre esses secretários tinha um com pendor artístico que terminava escrevendo sobre as regiões por onde eles andavam, que é o que vai fazer, por exemplo, José de Alencar, que, embora seja cearense, vai fazer romances regionalistas de Bahia, do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, o Tronco do Ipê. Não, o Gaúcho é um romance regionalista passado no Rio Grande do Sul, porque o que eles queriam, através desses romances, era fazer com que os brasileiros conhecessem o Brasil, mesmo sem ter que ir. Inocência é um romance regionalista que acontece no Mato Grosso. E assim, o romance regionalista tinha isso. Esse daqui, de certo sentido, também era regionalista, porque na eventualidade de uma pessoa da corte do Rio de Janeiro ler esse romance, alguma informação sobre Alagoas ele teria. Aí começa o parnasianismo e o simbolismo. O que é que estava acontecendo em Alagoas? É a continuidade daquele do século XIX, né? Se estavam as oligarquias, o que vai acontecer no século XX é o coronelismo. Aqueles coronéis que compravam a patente e que dominavam politicamente uma região. Eram senhores da vida e da morte de quem tivesse debaixo, e mesmo que não tivesse debaixo das asas dele. E a gente vai ver como esse coronelismo, em certo sentido, vai pegar até gente grande também. É o período da chamada Era Maltina, né? de 1900 até 1912. O cume de tudo isso foi a renúncia de Euclides Malta, que era governador do estado, e foi praticamente forçado a renunciar. Em 1912 acontece aquele movimento do exército, não era do exército, era de uma liga de republicanos combatentes, que em 1912 vai fazer a chamada quebra de Xangô. Essa quebra de Xangô foi um movimento de intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana, e entraram nos terreiros e quebravam tudo o que encontravam. Depois, isso foi o que sobrou dessa quebra-quebra toda. Sobraram algumas coisas inteiras. Essas coisas foram reunidas na chamada Casa da Perseverança. E depois foi fazer parte da exposição permanente no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, chamada Coleção Permanência. Nesse período do século XX, Alagoas está entre
está acavalada entre a tradição rural e a urbanização. Por exemplo, essa foto aqui que vocês estão vendo é uma foto de 1905 aqui em Maceió, na Rua do Comércio. Aqui estão os trilhos do bonde passando e, no mesmo caso, vejam uma junta de 6 bois puxando um carro com cana. E também servia para abastecer de água muitas casas e comércios ali na região. Então, vivia vou chamar de queda de braço entre tradição rural e urbanização. E também aqui vai acontecer uma disputa entre as usinas e os banguês. O que são os banguês? Banguês são aqueles engenhos tradicionais, que era movido a animal, não sei o quê. E as usinas trazem consigo um maquinário mais forte e terminam, obviamente, fazendo cair todos os banguês para uma industrialização do açúcar, né? Um dos nomes extremamente importantes, que foi uma grande vítima também do coronelismo, foi o cearense Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, o Delmiro Gouveia. Nasce em 1863 e morre em outubro de 1917. Em 26 de janeiro de 1913, ele inaugurou a primeira hidroelétrica do Nordeste brasileiro na cachoeira de Angiquinha, e em 1914 iniciou as atividades da Companhia Agrofabril Mercantil, que produzia as chamadas linhas Estrela. Essas linhas estrelas aqui para o Brasil e Barilejo para o resto da América Latina. E ele era um grande concorrente das linhas da Machine Cotton, quem produzia as linhas corrente, que ainda existem hoje. Era um conglomerado inglês que terminava mandando linha praticamente para o mundo todo e era quem abastecia o Brasil e a América Latina. Só que os custos de importação eram muito altos, as linhas que vinham da Inglaterra eram muito caras. O que fez o Delmiro Gouveia fundou essa fábrica têxtil lá ele comprou uma fazenda num povoado chamado Povoado da Pedra, que hoje é Delmiro Gouveia, e ali fundou essa fábrica têxtil, trabalhando com o pessoal e, pasmem, o Povoado da Pedra conheceu energia elétrica antes de Maceió e de que o Recife. Então, o Delmiro levou energia para lá, tinha um sistema de educação para todos os trabalhadores dele, eles estudavam, os filhos estudavam, e aí isso gerava muita raiva nos coronéis, porque educação, de verdade, é uma coisa que não se deve dar. Porque dar educação é abrir os olhos. Uma má educação é botar antolhos e as pessoas vão ver o que quer que elas vejam. E aí, no dia, eu acho que foi 10 de outubro de 1917, ele foi morto. Até hoje não sabe, há duas versões aí. O governo do Estado, que no canal do governo, aqui na TV Educativa, passa sempre uma biografia desse Delmiro Gouveia, muito bem feita mesmo, e a encenação, tudo muito bonitinho, são acho que 2 minutinhos. Eu procurei para ver se encontrava isso no YouTube, para disponibilizar para vocês, mas não tem, eu não sei como conseguir esse vídeo, não. Mas aí, o governo do estado diz que não se sabe quem foi. Até hoje, desde 1917, até hoje não se sabe quem matou Delmiro Gouveia. Mas o nosso já conhecido Cícero Péricles de Carvalho, quando vai falar de Delmiro Gouveia, ele dá nomes dos assassinos. Então, eu não sei em quem acreditar. 268 é a página, deixa eu ver aqui.
Mataram o coronel, página 273. Então é grande, eu queria ver qual era o final. Delmiro somente administrou a fábrica por 3 anos. Em 10 de outubro de 1917, aos 54 anos de idade, foi assassinado com 3 tiros de rifle. A morte do industrial teria sido tramada por 2 inimigos políticos. O coronel José Rodrigues de Lima, chefe político de Piranhas. Eu estudei com um neto desse camarada aqui, que brigava com Delmiro por questões de terra, e José Gomes de Sá, coletor de Jatobá, por divergências financeiras relativas a uma vantagem que recebia da fábrica da pedra. Os dois teriam contratado 3 pistoleiros, José Inécio Pia, o Jacaré, Rósio Moraes e Antônio Félix do Nascimento. Então, aqui o Cícero Péricles dá a possibilidade de dois autores. Eu acho que pode ter sido, sim, eles, mas também não excluo a possibilidade de a Cotton Machine, porque quem mais lucrava com a morte de Delmiro e o fechamento da fábrica de linhas Estrela? Então, o parnasianismo, as características são aquelas do parnasianismo mesmo, que era a impessoalidade no trato dos temas. Então, o poeta deve manter-se o mais distante possível daquilo que ele está falando, daquilo sobre o que ele está tratando, né? Um refinamento gramatical e estilístico da linguagem, a visão sensualista do amor, quer dizer, a relação amorosa, que era tratada de forma platônica, perde até o romantismo, o amor era platônico. Aqui não, o amor passa a ser um amor de conjunção carnal. E outra coisa é o descritivismo, que é uma característica do parnasianismo. Autores: Sebastião Cícero Guimarães Passos, nasceu em Maceió em 1867 e foi para o Rio de Janeiro com 19 anos, integrando o grupo de jovens boêmios. Novidade. Esse devia ser mais romântico do que parnasiano. Ingressou na atividade jornalística, contribuindo com diversos periódicos cariocas. Ao exilar-se em Buenos Aires, depois da derrota da Segunda Revolta Armada, passou a escrever em diversos jornais e realizou conferências sobre literatura brasileira. Morreu em Paris, em 1909, vítima de tuberculose. Esse Guimarães Passos, ele escreve um livro junto com Olavo Bilac, que é o Tratado de Versificação. É Olavo Bilac e Guimarães Passos, os autores. Então, esse camarada alagoano é um nome extremamente importante para a literatura. Claro, é um dicionário de versificação em que as considerações, se vocês depois forem ler esse Tratado de Versificação de Bilac e Guimarães Passos, vocês vão perceber nele uma particularidade. Tudo aquilo que não seja do ideal estético parnasiano é considerado poesia de qualidade mais inferior. Bem típico de parnasiano. A Casa Branca da Serra. Na Casa Branca da Serra, que eu fitava horas inteiras, entre as esbeltas palmeiras ficaste calvo e feliz. Ai, teu peito me deste quando pisei tua terra. Ai, de mim te esqueceste quando deixei meu país. Nunca te visse eu formosa, nunca contigo falasse, antes nunca te encontrasse na minha vida enganosa. Porque não se abriu a terra, porque os céus não me puniram, quando meus olhos te viram na Casa Branca da Serra. Olhaste-me num só momento e desde esse triste instante, tu me ficaste constante na vida e no pensamento. E mesmo se não te via, eu passava horas inteiras vendo-te a sombra irradia entre as esbeltas palmeiras. Falei-te uma vez e calma, tu me escutaste mais logo, abraçou-se tua alma ao fogo que levava a minha alma, transfigurada e feliz. Sou tua, tu me disseste, depois de mim te esqueceste, quando deixei meu país. Embora tudo bendigo, essa ditosa lembrança, que sem me dar esperança, une-me ainda contigo. Bendigo a casa da serra, bendigo as horas fagueiras, bendigo aquelas palmeiras, querida da tua terra. É interessante que, se você for ler o Tratado de Versificação dele, Bilac, você vai ver que ele mesmo faz aqui tudo o contrário
daquilo que eles defendem lá no Tratado de Diversificação. Porque todas essas rimas que eles estão fazendo aqui, que ele está fazendo aqui, são rimas que eles dizem que é rima de poetinha. São rimas pobres. Ele não tem uma rima rica aqui no uso que ele faz. Por exemplo, rimar serra com terra, substantivo com substantivo, inteira com palmeira, adjetivo com substantivo, feliz com país. Ele tinha que procurar rima difícil de conseguir, não essas aí que qualquer um faz. Longe da terra pátria, os longos dias do exílio amargo. Isso aqui é um enjambemã. Eu não gosto muito de fazer os enjambemã, porque eu acho que perde a métrica da poesia, né? Mas aqui era para ser: os longos dias do exílio amargam, mas não há no mundo desgraçado tão grande que no fundo não encontre um prazer nas agonias. Que o céu alheio aclara-me jucundo, se os teus olhos de mim já não desvias, se o calor do teu peito as cinzas frias, a saudade reduz em que me afundo. Ouvir-te o coração apaixonado, chegar-te aos lábios num prazer tamanho, compensa a dor ao mais desesperado, bendita a sorte que me uniu contigo. Mostrou-me a pátria um coração estranho, deste-me estranha um coração amigo. Buenos Aires. Isso aqui é elogiando Buenos Aires do tempo do exílio dele. Aí, a Academia Alagoana de Letras nasce em 1919, foi a segunda, né, que teve aqui. Teve uma outra que foi... Tem várias associações. Eu me esqueci do nome. Tá no livro do Moacir Medeiro de Santana. Pior que eu não sei onde eu botei esse livro. Deve estar ali embaixo, porque ali é só literatura alagoana. Não vou procurar agora, não. Bom, e eu acho bonito o nome dessa aqui, né? Academia dos 10 Unidos. Só que quando você junta isso, dá Academia dos 10 Unidos, que é de 1923. Eu acho que essa daqui é o que vai surgir a Academia Maceioense de Letras. Dessa daqui, eu acho. Não tenho certeza. José Maria Goulart de Andrade. Goulart de Andrade virou uma rua, que é aquela Rua da Gazeta. Nasce em Maceió em 1881. Na adolescência foi para o Rio de Janeiro, fez a Escola Naval. Aqui ele está com o capote da Academia Brasileira de Letras. Recebeu o título de engenheiro, fez parte do grupo de poetas boêmios, tendo como amigo Olavo Bilac e Guimarães Passos. Além de colaborar com o jornal O Imparcial, também escreveu peças teatrais. Morreu em 1936. Um, dois, três, quatro ou mais. Procura, sem vacilar, dizer ao vil que anda por ti nesta loucura. Quem sabe, acaso acende a mil? Contas no riso mais gentil, fala do modo mais agreste, ou por desprezo, ou por ardil, quantos amores tu tiveste. Toda a verdade atroz apura, que lhe não falte um traço until, não temas, fique mais escura a escuridão deste covil. Sob os teus pés me veis servil, dirás, portanto, sem que reste, um só por vivo ou por sutil, quantos amores tu tiveste. Nega, entretanto, ai nega, jura por este céu de anil, que nunca humana criatura curvou teu vulto senhoril. Que mera avanço infantil, vede que contra vós investe, duvida tanta agra e febril, quantos amores tu tiveste. Monstro de esplêndido perfil, alma infernal, corpo celeste, no meu peito grava a buril, quantos amores tu tiveste. Aí vem Tito de Barros, que é de Murici, 1878, passou a infância no Engenho Limeira, entrou na vida militar na Escola Preparatória de Cadetes do Rio, alcançando décadas depois a patente de major. Trabalhou na Comissão das Linhas Telegráficas e Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, comandada pelo Marechal Rondon. Na capital carioca, fez amizade com 3 ícones da poesia matuta brasileira: Leonardo da Mota, Cornélio Pires e Catulo da Paixão Cearense. Esse é muito bom. Em Maceió, colaborou em alguns periódicos com o Jornal de Alagoas e a revista Mundos. Morreu em 45 no Rio.
Aí tem 2 sonetos dele, Só e Mundaú. Eu vou ler Mundaú. Calmo, às vezes sereno e lépido, macio, desliza sonolento o Mundaú formoso. Outras vezes correndo e soprando furioso, estronda, chicoteia e ruge em devario. Nascendo em Garanhuns, banha o potente rio, parte de Pernambuco e depois majestoso, Alagoas percorre, onde mais caudaloso se torna em pleno inverno, por vezes no estio. União, Murici, Satuba e Fernão Velho, ao doce marulhar do belíssimo espelho, contemplam no revolto, encachoeirado e forte, nas dobras de seu manto alegrias e mágoas, arrastando convulso as cristalinas águas, levando o rio incessante à Lagoa do Norte. A Lagoa Mundaú chamava-se Lagoa do Norte, por isso que Santa Luzia do Norte chamava-se Lagoa do Norte, e Marechal Lagoa do Sul, porque a Lagoa Manguaba chamava-se Lagoa do Sul. O simbolismo foi uma reação contra o naturalismo, o positivismo e o parnasianismo, na ânsia de exprimir todo o conteúdo vago e cifrado do universo interior dos autores, não a coisa externa, mas a coisa interna. Os autores simbolistas usavam processos indiretos, associações de ideia, apoiando-se sobretudo nos símbolos como tentativas de representação. A linguagem é utilizada para sugerir realidade sem o compromisso de mostrá-la nua e crua, como pregava o realismo. Além do símbolo, os textos simbolistas empregavam metáfora, sinestesia e recurso de cores e sons, buscando sondar o inconsciente e o subconsciente da mente humana. As características: expressão vaga da realidade, subjetivismo, negação da lógica formal e do materialismo, musicalidade por meio de aliterações e assonâncias, misticismo e espiritualismo, sentimento de religiosidade, atração por temas referentes à noite, à morte, ao mistério, à loucura e à psique humana, pessimismo. Aí veja a cara do indivíduo, eu não sei se ele era assim, mas Rodolfo Alves de Faria, daqui de Maceió, 1871, bacharelou-se em Direito na Faculdade de Recife aos 20 anos. Trabalhou como promotor na cidade de Penedo e no estado de Minas Gerais, e como procurador e juiz de direito em Sergipe. Foi orador, jornalista, crítico literário, poeta, romancista, novelista. No universo da cultura, esteve na linha de frente das revistas Carangola, Cidade do Rio e Tebaida, além de colaborar no jornal Novidades. Morreu em 1899 aqui em Maceió. 71 até 99, 28 anos. Mais um, viu, Bárbara, para a sua lista de defuntos jovens. Não, esse não virou nem nome de rua, coitado. Aqui está um dele, eu não vou ler agora não. Esse é bonitinho todo. Sabino Romariz, de Penedo. Foi para Olinda estudar preparatório para a carreira de professor, ensinou francês, inglês, latim e português. Aos 22 anos foi para o Rio, exerceu plenamente a atividade jornalística, colaborando em diversos períodos carioca como a revista Gênesis. De volta à terra natal, viveu uma década de intensa produção e morreu em 1913. Esse daí até que não foi ruim. Quantos anos? 40. Poxa, tá bom demais. Ele não se entregou no ópio, tá vendo? Não se juntou com os boêmios. Viveu. Mas eu sou da Boêmia e tô aqui, né? Já beirando os 50. Mas você já publicou algum livro? TCC e tese não vale. Eu não sou depressivo. Tem isso também. Ainda. Aqui está ela, Rosália Sandoval, que era o codinome de Rita de Abreu. Nasceu em Maceió em 1876, onde se destacou como educadora, poeta e tradutora. Escreveu livros em diferentes modalidades, além de colaborar com periódicos literários em Pernambuco e Mato Grosso. Empregou temas voltados à crença religiosa, ao ambiente doméstico e ao misticismo, utilizando estilos variados. Na década de 20, migra para o Rio de Janeiro, mas não perde os vínculos com os intelectuais pernambucanos. Morre em 1956, praticamente desconhecida em sua terra natal. Essa foi por 80 anos. Mulher, meu caro, a mulher mais esperta, tá vendo? Driblou a morte. A mulher enganou o cão. A cobra lá do paraíso. Enganou o Lampião. Chuva de lírios.
escreveste cheio das emoções de um sentimento triste, à sombra de uma ideia que persiste em parecer maior, e de primeiro puseste o lírio rosto neste anseio, símbolo igual à mágoa que te assiste, e as notas como aos lírios inquiriste, se há dor maior que a dor que tens no seio. Quando mais notas de piano tiras, mais me parecem ressoar de liras, na apoteose de um final de drama, e a grande mágoa disfarçada em lírios, vem desprezando a estrada dos martírios, cantar na pauta azul do pentagrama. Veja a mistura de sensações, né? Primeiro ela vem com os lírios, fala dos lírios roxos, então você está empregando o sentido visual aqui, né? Mas é difícil falar de lírio e a gente não pensar no odor dos lírios, né? No cheiro dele. Tentar sinestesicamente colocar esses sentidos para trabalhar, mesmo com a ausência dos lírios, que eu acho que é o que o simbolismo faz. Ele cria essa simbologia e faz você tentar sentir aquelas coisas para poder entender o que é que a poesia está dizendo. E depois, os últimos tercetos, daqui começa com as notas, e as notas como aos lírios inquiriste, as notas do piano. Então, você já vai imaginar, sei lá, uma tocata, alguma coisa, junto com esses lírios. E aí, meus caros, a gente termina. Eu vou colocar isso de novo lá no Cigarra. Deixe-me desligar aqui a gravação, se bem que eu só vou colocar essa gravação amanhã. Se alguém entrar no Cigarra, não descarregue, não baixe aquele PDF que está lá, porque ele está incompleto.